primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é então, quantas lojas é que já têm espalhadas pelo país? A Ellen Durão Portugal, neste momento, tem 26 unidades no ativo e temos previstas duas aberturas novas até setembro, sendo que o objetivo será terminar o ano 2022 com 30 unidades. O que é que, na sua opinião, acaba por destacar a Ellen Durão das outras escolas de inglês que existem no país? Bom, em primeiro lugar, o facto de nós iniciarmos o ensino de inglês aos 3 meses de idade. Pronto. Aí distinguimos claramente do mercado, até porque não há outra empresa ou outra marca a fazê-lo. E depois eu acho que nós somos mais do que uma escola de inglês. Aliás, um dos nossos motes é muito mais do que inglês, valores para a vida, porque de facto as crianças vão crescendo connosco e vão crescendo em inglês, ou seja, nós introduzimos o inglês como se da língua materna se tratasse, nós não recorremos a traduções, utilizamos canções, rimas e temos uma metodologia muito própria de ensinar. A ideia é eles não sentirem que vêm para uma aula, mas aprenderem de forma natural, assim como o fazem com a língua materna, através do reforço positivo, através da audição passiva e de uma série de técnicas que fazem parte do nosso método. Depois todos os materiais com que trabalhamos, os nossos cursos, os nossos livros, as nossas canções, são todas originais e, portanto, isso também nos distingue. E depois, para além disso, nós temos aqui duas vertentes do nosso negócio, ou seja, o principal é que os alunos vêm ao nosso centro ter aulas, mas nós também vamos a escolas, parceiros, ATLs, associações de pais e lecionamos o inglês como atividade curricular ou extracurricular, principalmente no pré-escolar e no primeiro ciclo. E, portanto, há aqui uma vertente muito grande do nosso negócio que permite aos franchisados explorarem toda uma área geográfica exclusiva com muito potencial. Vocês têm objetivos e metas futuras para um futuro próximo? Temos, portanto, nós temos até 2022, como já referi, portanto, o atingir as 30 unidades. Depois, temos também um objetivo muito claro neste momento, que é o crescimento de cada unidade, sendo que um dos objetivos é que cada unidade em Portugal ultrapasse o mínimo de 150 alunos. Pronto. Claro que temos unidades com 400 e tal, mas temos outras que estão abaixo dos 100 porque são mais recentes, e portanto o objetivo também será terminar o ano com uma média por unidade de mais de 150 alunos. E de facto a pandemia tem sido aqui uma surpresa para nós, tivemos que nos reinventar, obviamente, introduzimos também o online, o que traz muitas vantagens, obviamente continuamos a dar preferência ao presencial, mas no caso dos adolescentes e até dos adultos, começámos a dar formação certificada também pela DGERT e o facto do online permitir uma flexibilidade de horários muito diferente, acaba aqui por facilitar muito. E, portanto, no fundo, esta nossa reinvenção e readaptação, chamemos-lhe assim, também abriu portas para novas oportunidades de negócio e novos clientes. Para alguém que esteja interessado em abrir uma Ellen Durão, como é que ele pode ter acesso ao franchising e que requisitos é que deve ter? Pronto, para ter acesso é muito fácil, portanto, no nosso site nós temos um separador, ellenduron.pt tem um separador que se chama mesmo franchising e, portanto, logo aí as pessoas podem entrar em direto e solicitar logo, começamos sempre com o processo de uma primeira reunião online, depois obviamente que tudo passa por reuniões mais extensas e é sempre elaborado um business plan, fornecido por nós, preenchido com a nossa ajuda, mas porque não nos interessa que candidatos abram negócios sem conhecer muito bem primeiro o negócio a priori. Até porque, como já referi, felizmente temos tido um crescimento muito grande, mas queremos que seja um crescimento positivo e, portanto, e que toda e qualquer pessoa que queira abrir uma unidade Ellen Durão tenha plena consciência dos números, da sua rentabilidade e do que é preciso para desenvolver o negócio. Quanto ao perfil, nós temos dois perfis muito distintos. Temos o perfil claramente de empresário, que são pessoas que entendem que a educação é uma área fortíssima do ponto de vista de investimento e, portanto, querem abrir um negócio na área da educação, percebem que a nossa metodologia claramente se diferencia e constituem uma equipa, ou temos o perfil das pessoas ligadas à educação ou à formação,
que se querem estabelecer tendo o seu próprio negócio. Uma vez que nós damos toda a formação, tanto pedagógica como de negócio, qualquer dos perfis é possível para abrir uma unidade Ellen Duron. E em termos de investimento, qual é que é o investimento necessário? Existem algumas Bom, condições no que toca à entrada? sim, claro, como a maior parte dos franchisings. Nós temos dois modelos de franchising. Nós temos os Learning Centers, que são os modelos maiores e que trancam áreas exclusivas até 100 mil habitantes. E aí estamos a falar de um direito de entrada de 13 mil euros mais IVA, sendo que o investimento inicial ronda normalmente os 30 mil euros, já com pequenas obras na loja, fundo de maneio inicial, tudo isso. E depois temos um modelo mais pequenino, pensado principalmente como um autoemprego para zonas menos urbanas, mais rurais, que é o Learning Studio, que tranca uma área geográfica até 25 mil habitantes. Esse tem um direito de entrada mais baixo, obviamente, 7 mil euros mais IVA, e o investimento normalmente ronda aos 15, máximo dos máximos 20 mil euros. Qual é mais ou menos a média do retorno do investimento? Depende muito das localizações e é por isso que o business plan é tão fulcral no nosso negócio, porque há logo um custo fixo que é fundamental, que é a renda. Se os centros se localizarem, por exemplo, em Lisboa e no Porto, obviamente que são precisos mais alunos, não é? Para se atingir o ROI. Em zonas rurais, por exemplo, em que os valores dos custos fixos são mais baixos, é muito mais rápido. Também depende muito se o franchisado é professor ou se o franchisado é investidor. Mas tudo isso é muito espelhado nos nossos business plans e, portanto, por isso é que é tão fundamental esse processo inicial. O ideal é que o investimento seja retomado nos primeiros 3 anos de atividade. Mas, como lhe digo, depende muito destas circunstâncias, mas nisso o business plan ajuda-nos a perceber muito concretamente as expectativas, que para nós é fundamental, a gestão de expectativas. Vocês no vosso site dizem que já contam com mais de 3 milhões de alunos. Mais ou menos a partir de que idade é que é recomendada a aprendizagem de uma nova língua? Bom, nós começamos aos 3 meses e, portanto, nós recomendamos quanto mais cedo eles comecem, melhor. Isto porque as conexões cerebrais ainda estão todas a formar-se, eles são autênticas esponjas, o que significa que têm uma capacidade de absorção de todos os estímulos que estão à sua volta perfeita. Portanto, nós diríamos que até aos 2, 3 anos é o momento ideal, porque estão a adquirir a língua materna, adquirem uma segunda língua e no fundo crescem bilíngues, chamemos-lhe assim. Mas é possível aprender uma língua em qualquer idade e nós recebemos alunos de todas as idades, inclusivamente neste momento até adultos. Há pouco estávamos a falar até sobre a questão da pandemia e o avanço das novas tecnologias é uma realidade. Vocês têm também aplicações, não têm? Sim, é outra coisa que nos distingue, portanto nós temos uma série de aplicações de jogos, onde eles praticam aquilo que vão aprendendo nos cursos em que se inserem. Depois temos também uma estação de rádio, somos a única marca de ensino de inglês que tem a sua própria estação de rádio em inglês, e os adolescentes podem seguir a estação de rádio e ter também contacto permanente com a língua inglesa e até participar e colocar questões e entrar em debate, e portanto nisso o facto de sermos uma rede internacional é muito interessante e portanto os alunos, para além de virem ao centro, depois em casa veem os episódios, escutam as canções, as rimas e portanto há uma continuidade da aprendizagem em casa que acontece e que não se cinge só à aula do centro. Portanto, os pais depois também participam neste processo, o que também penso que é muito interessante do ponto de vista da interação familiar. Para além de alunos, também têm a parte dos professores, certo? De que forma é que eles Sim, também podem crescer convosco? Bom, em primeiro lugar, todo e qualquer professor para lecionar num centro Ellen Duron tem que fazer a nossa formação e tornar-se um professor certificado. O que permite logo aí uma panóplia de oportunidades, porque pode ser professor em qualquer centro Ellen Duron do mundo. Depois começam como professores e depois há uma série de oportunidades, podem começar a part-time, podem começar a full-time, podem passar a senior teachers, coordenadores pedagógicos, inclusivamente temos casos em Portugal e em todos os países em que professores depois, o caminho normal tornam-se franchisados, ou seja, ao fim de alguns anos de experiência, conhecendo o negócio, etc., acabam por abrir a sua própria unidade e é muito interessante vê-los crescer e ver essa subida de carreira.
Depois, para terminar, ia-lhe perguntar então qual é a probabilidade de um aluno ou um professor então indicar uma escola Ellen Drummond? Bom, eu diria que, tendo em conta que nós temos uma taxa de renovação de alunos quase de 90%, eu acho que a probabilidade é muito, muito alta e, de facto, apesar de todo o investimento em marketing, obviamente que é fundamental e temos crescido muito nesse sentido também e desenvolvemos uma automatização e um sistema de CRM que facilita neste momento muito a nossa comunicação com os potenciais clientes, mas o passa-palavra é sem dúvida uma ferramenta que continua a ser fundamental e, portanto, eu diria que a probabilidade é muito alta.